Olá, já trafegamos muito sobre o campo do resumo. Vamos passar para outras formas de testagem da máquina. Algumas observações que eu queria fazer com vocês são as seguintes, né? Como vocês puderam ver, a máquina não é capaz de discernir a relevância do conceito e o seu papel fundamental na estrutura argumentativa, né? Se ele tem mais ou menos relevância. Um ponto bastante curioso é que nós podemos fazer uma comparação com essa máquina, né? Esse sistema, com aquele que gera imagens. Bom, no caso do nosso chat GPT, você tem um problema ali de estilística. É claro que você pode dar alguns comandos em que ele vai alterando o estilo, com mais humor, com menos humor, um tom grave, um estilo mais sério, mas a estrutura em geral é muito padronizada. Tá? Você é capaz de notar com isso uma semelhança em relação aos programas que geram imagens, né? Muitos supõem que os traços, a natureza dos traços, não tem nada conceitual, ou seja, que os traços não são pensados. A escolha daquele traço e não outro é suposto como sendo algo natural, ou seja, não carregado de reflexão, né? Então, se você vê uma pintura de Paul Klee, né, o Paul Klee não vai desenhar ou pintar com aqueles traços simplesmente porque ele tem uma incapacidade motora ou uma inabilidade artística, né? É uma resolução conceitual que ele está dando a um problema que existe na esfera da arte, né? E na história da arte. Então, os traços são pensados e são objeto da reflexão. Então, eles são conceituais. A coisa, o desenho é pensado. O que falta nessa espécie de pastiche que nós temos na imagem, gerado pela máquina de reprodução de figuras, né? Ou de criação e combinação de figuras. Então, nós temos esse mesmo problema no caso da estilística ou do estilo com que o chat GPT fornece para você respostas ou textos. Mas vamos sair um pouco do resumo, vamos colocar uma pergunta, um problema, né? Vamos colocar um problema filosófico grave para a nossa máquina. Então vamos pedir para ele responder um problema clássico. Quais são os fundamentos metafísicos do princípio de razão suficiente? Eu gostaria de fazer uma observação para vocês, que é a seguinte. A máquina opera melhor em inglês, provavelmente por ter mais informações em língua inglesa, mas ela dá um caldinho em português. Então vamos ver que caldinho ela gera a partir desse problema. O princípio de razão suficiente é a ideia de que para cada evento ou existência de uma coisa, há uma razão suficiente para sua ocorrência ou existência. Isso significa que não há nada que aconteça ou exista sem uma causa ou razão para isto. Este princípio tem raízes na filosofia racionalista, que defende que a razão é a fonte principal da verdade e que a realidade é essencialmente racional e compreensível. A noção de razão suficiente também está relacionada à ideia de determinismo, que é a crença de que todos os eventos são determinados por causas anteriores e que, portanto, o futuro é fixo e determinado. De acordo com o princípio de razão suficiente, todos os eventos têm uma causa e, portanto, podem ser explicados e compreendidos. Em termos metafísicos, o princípio de razão suficiente pode ser visto como uma tentativa de dar uma explicação para a natureza da realidade e da existência. Ele sugere que a realidade é regida por leis naturais e que essas leis podem ser compreendidas e explicadas através da razão. Isso implica que a realidade é coerente e lógica, o que é possível chegar a conhecimentos verdadeiros e certos sobre ela através da razão e do pensamento lógico. Bom, vocês podem notar que o texto vai fazer uma estreita ligação entre o princípio de razão suficiente e o princípio de causalidade, o que não é a mesma coisa. A defesa do princípio de razão suficiente não implica uma defesa do determinismo,
tem uma série de problemas nisso. No Leibniz, pelo menos, não implica uma afirmação determinista. E um problema fundamental é o problema das causas, né? A natureza de uma causa. Em geral, o que se observa aqui é o tratamento da causa como uma causa eficiente e sem levar em consideração o problema, que também existe em Leibniz, relacionado à causa final, que está diretamente ligado com o conceito de Deus ou da divindade, né? Então, temos aqui mais um exemplo de precariedade conceitual. Vocês poderiam tentar fazer um refinamento, colocando mais perguntas sobre esse texto, né? Pedir para a máquina responder a esses problemas, e ela tentaria oferecer algumas precisões, muitas vezes que estão conectadas, outras vezes estão absolutamente desconectadas da resposta primeira que ela deu. Existe um elemento muito curioso, que eu não vou fazer a testagem aqui, mas eu fiz antes, que é quando você faz perguntas de natureza normativa à máquina. A máquina sistematicamente responde que ela não tem preferências morais ou que ela não estabelece valores e que os valores são diversos nas culturas, nos momentos históricos e nas preferências individuais. Todavia, em outros momentos, a própria máquina estabelece valores como fundamentais, por exemplo, que o respeito seria um direito humano universal, ou estabelece que o canibalismo seria algo absolutamente inaceitável. Então, a máquina não tem, evidentemente, coerência interna, na medida em que ela afirma uma pluralidade e uma relatividade absoluta, ela nega essa mesma relatividade absoluta, estabelecendo princípios considerados universais, né? Talvez porque o sistema tenha que obedecer a determinados princípios legais. Inclusive, é necessário observar que palavras de baixo calão, pornografias e todas essas coisas divertidas que, em geral, compõem o grande conteúdo do Twitter são proibidas e o sistema não gera respostas ou textos com esse tipo de conteúdo. Também incentivos às coisas ilegais não são computadas ou processadas pela máquina, né? Bom, além disso, já que vimos tantas coisas chatas, maçantes, chata porque eu estou sendo debochado, né? Chato para quem prefere ler esses textos repetitivos, insussos, anódinos, ridículos, que abundam o Facebook, o Twitter e a própria internet em geral. Nós vamos tentar fazer a um estilo de texto diferente, por exemplo, uma sketch, né? Uma sketch teatral. Antes de colocarmos o comando da sketch teatral, faço uma observação, porque o programa também traz a questão sobre o estilo de escrita de artigos científicos, né? Será necessário continuar escrevendo artigos científicos desse modo engessado, insosso, anódino, repetitivo e bobo, como tem sido escrito, como se isso desse a prova cabal de que o texto é objetivo e cientificamente válido, ou seria necessário repensar a estilística dos textos. Afinal de contas, o Principia Mathematica Philosophia Naturalis, princípios matemáticos da filosofia natural do Newton, não é escrito nos parâmetros como nós convencionamos atualmente. É um texto interessante, curioso, com estilo também destacado e não deixa de ser menos científico. Ou próprios diálogos que Galileu Galilei vai escrever, né? Não estou fazendo uma comparação com aquilo que, entre aspas, é pré-histórico e aquilo que é atual. Uma comparação simplesmente trivial, mas é uma comparação no sentido de repensar determinadas práticas que, de certa forma, se automatizaram, né? Os escritos acadêmicos talvez tenham assumido uma espécie de automatismo. Bom, vamos tentar fazer uma pecinha de teatro. Nós podemos apagar aqui uma sketch, né?
apagar a conversação. Apagamos, vamos fazer aqui uma esquete, né? Faça uma esquete teatral bem humorada e divertida, em que Kant defenda a liberdade humana e Thomas Hobbes critique a tese da liberdade humana. É claro que Hobbes tem uma espécie de liberdade ali, um problema da liberdade, tá? Como você pode observar ali no Leviatã, né? O que é a liberdade? A ausência de impedimentos ao movimento, à ação, né? Mas não vamos discutir problema de filosofia. Isso aqui é uma observação do modo de funcionamento. Então vamos lá. O que ele gera? Cena 1. Kant está sentado em uma mesa de trabalho lendo um livro e tomando uma xícara de chá. Muito parecido com o que o Kant fazia, né? Thomas Hobbes entra pela porta. Hobbes. Ei, Kant, o que você está lendo agora? Kant. Simplesmente uma de minhas obras mais importantes, a Metafísica dos Costumes. Boa sacada, hein? Hobbes, sarcástico. Sim, claro. E o que diz essa obra tão importante? Kant. Bem, eu defendo a ideia de que todos os seres humanos têm o direito à liberdade. Eu acredito que a liberdade é essencial para o desenvolvimento pessoal e para a realização de nossos objetivos na vida. Hobbes, incrédulo. Liberdade? Você acredita mesmo nisso? Não é mais fácil deixar um governo forte nos controles? Calma aí que eu perdi. Vamos voltar aqui, a máquina é muito rápida. Você acredita mesmo nisso? Você não é mais fácil deixar que um governo forte nos controle e nos proteja de nós mesmos? A liberdade só leva à anarquia e à desordem. Você vê que eles estão discutindo o conceito de liberdade em níveis distintos, né? Mas tudo bem, a máquina é assim mesmo, aquele problema que eu já tinha apontado antes. Mas a liberdade é o que nos permite ser plenamente humanos. Não podemos deixar que outros decidam por nós o que devemos fazer ou pensar. Devemos ser livres para escolher o nosso próprio caminho. Hobbes, irritado. Isso é ridículo. O homem é um animal egoísta e violento por natureza. Precisamos de um governo forte para nos manter na linha. Kant, calmamente. Eu discordo. Acredito que o ser humano é capaz de agir de maneira racional e moralmente responsável. A liberdade é o que nos permite fazer isso. Hobbes, balançando a cabeça. Eu nunca vou entender essa filosofia da liberdade. Vou deixar você aqui com seus livros e suas ilusões. Hobbes sai de cena. Kant, sorrindo para si mesmo. Bem, ao menos tentei convencê-lo. Fim de cena. É infantil. Renderia uma esquete, um vídeo no YouTube, né? Como nós vemos tanto por aí, há uma série de imprecisões conceituais. Não é lá muito engraçado, também como a maioria das coisas que nós vemos por aí. A máquina não permite acrescentar palavrões, o que as pessoas consideram também muito engraçadinho, mas está aí uma esquete bem humorada que torna o trabalho de muitos absolutamente desnecessário, na medida em que muitos criam coisas de um nível anódino e insignificante como esse, né? Mais uma vez, talvez a máquina esteja nos solicitando leituras de coisas mais interessantes, voltar um pouco aos livros, esquecer essa maçaroca de informações dispersas que estão jogadas na internet, de fontes bastante suspeitas, digamos assim, e que tomemos assim alguns parâmetros de livros ou um retorno às peças para que nós possamos desenvolver o nosso entendimento e a nossa capacidade criativa, né?
Bom, por agora é só.